Seu nome completo? Luciano da Silva Coelho. Luciano da Silva Coelho. Tá. É profissão? Hoje eu sou gerente de serviço. Gerente de serviço da concessionária? Da Saga. Da Saga. Tá. Nacionalidade? Quer dizer, nasceu onde? Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo. Estado civil? Casado. Endereço? Residencial? Avenida Oswaldo Cruz, quadra 31, casa 76. Coab Anil 3. Coab Anil. Certo. Qual a sua idade? Eu tenho 40 anos. O senhor é gerente de vendas da... Gerente de serviços. Gerente de oficina. Eu vou ouvi-lo como informante. Por uma razão simples. O senhor deve ter um cargo de confiança na empresa, de gerência. Então, evidentemente, seu testemunho deve ser apreciado sob reservas. É por isso que eu vou dispensá-lo do compromisso, ou vai ser ouvido como informante. Queria só registrar os protestos, excelência, da... Ok. Da Protesto. defesa, tá? Ok. O senhor conhece esses fatos do processo? Conheço. Pode me dizer o que aconteceu? Do início? Desde o início. A nossa cliente, ela adquiriu um veículo conosco e logo no início, quando ela retirou o veículo, ela teve, acho que um pequeno inconveniente, mas em seguida ela voltou, foi sanado. E na primeira visita à nossa oficina, que na época eu trabalhava na parte de chefe de oficina, ela reclamou de, acho que falha de funcionamento, instabilidade no funcionamento do veículo. E aí foi feito alguns ajustes no mesmo e liberada a cliente. Ela relatou, por exemplo, aqui o motor falhando? A gente fala falha de funcionamento relacionada a esses inconvenientes. Luzes acendendo no painel. E também luzes acendendo no painel. E também aqui ela relata o motor desligando sozinho. Ela esclareceu aqui que se tratava do seguinte, por exemplo, ela estava parada no semáforo, o carro parado no semáforo, e ele ficava falhando com tendência a desligar. Se ela não acelerasse, ele também era isso. Isso às vezes pode Esse ser uma quadro característica, todo né? foi apresentado na época. Isso com quanto tempo de saída do veículo, da concessionária? Assim, precisamente eu não sei informar, mas acho que alguns dias, né? Alguns dias, certo. Dias ou semanas, né? Pode prosseguir. Então, aí foi feito, se passa assim um aparelho, faz alguns ajustes e se faz testes com o veículo. Então, o veículo ele apresentou as características normais de funcionamento e foi liberado a cliente. E aí, assim, não sei lhe recordar bem datas, né? Sei mais ou menos de passagens. E aí teve uma segunda passagem em que realmente ela reclamou de uma falha. A segunda passagem é basicamente os mesmos problemas. Assim, porque toda vez que o veículo ele tem um problema de funcionamento, essa luz vai acender. É o papel dela, né? Então, a gente coloca o equipamento, se fez o diagnóstico, era só pequenas regulagens, porque às vezes quando se usa um combustível que não é adequado, ele pode gerar instabilidade no funcionamento. E aí o nosso equipamento ele consegue fazer ajustes e voltar ao funcionamento adequado novamente. E aí, de contrapartida, foi feito isso, e foi feito novos testes com o veículo e voltou a se ter o veículo novamente em perfeitas condições de uso. Mas aí, assim, como ela foi um veículo que ela tinha adquirido há pouco tempo, e a gente, assim, nós no papel do concessionário para amenizar a insatisfação do cliente, a gente, se eu me recordo, fez cortesia para ela de um sistema de som, acho que um aparelho, mais uns alto-falantes, e liberou o veículo da cliente. O senhor recorda de um problema do amassamento da porta que ela teria ao sair da concessionária? Estando saindo da concessionária, alguém disse, olha, a porta está amassada. Isso quando ela adquiriu o veículo. O senhor tomou conhecimento desse fato? Eu conheci do fato, sim. Mas acho que foi sanado, né? Logo em seguida foi sanado. Acho que era uma pequena avariazinha. Pode acontecer até no transporte do veículo, né? Passar despercebido. Entendo. Então, o senhor relatou uma primeira ida à concessionária com esses problemas
que motor falhando, aceleração alta, luz acendendo, etc. Que estão relacionadas aqui na petição inicial. Uma segunda passagem com os mesmos problemas. Teve uma terceira. Existiu mais uma. Eu acho que o veículo já teria mais de um ano ou mais de um ano de uso. Sim, não sei dizer precisamente a data, né? Acho que logo um bom tempo depois ela voltou ao concessionário, fazia alguns relatos, né, de alguns inconvenientes, e aí foi feita uma análise do veículo e gerado um orçamento. Quando se não é um reparo que é feito em garantia, se gera um orçamento contra o cliente. Às vezes é uma falha por um agente externo, algum tipo de dano, que a própria garantia não cobre. E aí foi se passar. Seria, por acaso, esse orçamento se refere a bicos, necessidade de troca de bicos injetores e... Na realidade, exatamente, só que não foi bem uma troca, era só uma amortecedores, limpeza, né? A limpeza. É, só uma limpeza. E amortecedores, né? É. Que amortecedor nem está aqui no processo, não é objeto do processo. Muito bem. E mais algum fato relevante que o senhor queira... Não, assim que eu me recorde, não. Só complementar mesmo que a limpeza dos bicos, quando é passado o orçamento, é porque se faz um teste com o equipamento e se vê a necessidade, às vezes se surge por um combustível, alguma coisa dessa natureza. Não ser necessariamente um defeito do veículo, né? Do componente em si. Entendo. Então, com a palavra, o advogado da Ré. Passa esse microfone aí. Gostaria de saber, aí eu vou me prender mais aos pontos que foram colocados na inicial de reclamação. Na inicial, a autora comenta sobre alguns problemas relatados inicialmente. Motor falhando, veículo socando, aceleração alta, acendendo luz no painel de injeção eletrônica. Eu indago o seguinte, esses problemas, eles têm alguma correlação, eles podem ser oriundo ou fruto de um mesmo problema, ou são situações diversas que não se confundem? Eles podem surgir de naturezas diferentes, né? Estariam relacionados a um possível problema na injeção eletrônica do veículo ou não? Pode acontecer, doutor, de uma falha. Às vezes, como eu lhe falei, um combustível que você utiliza não é adequado, ele desregula todo o funcionamento do mesmo. Seria uma das causas. A concessionária, ela tem recursos técnicos para identificar um eventual problema de injeção eletrônica no veículo? Ele possui equipamentos para essa detecção de forma precisa? Sim. Que equipamentos seriam esses? Qual o procedimento da concessionária para a identificação desses casos? Quando o veículo entra à oficina, inicialmente o técnico ele coloca um equipamento de diagnóstico, no caso hoje um computador, e aí se vê as falhas lá registradas e se avalia a origem de cada uma. Isso foi feito no veículo da autora? Sim. Foi realizado? Foi detectado, evidenciado algum problema que não foi solucionado pela concessionária? Não. O senhor pode detectar, então, o que foi providenciado? Foi passado o equipamento, né, como eu falei, na entrada do veículo. Ele apresentava algumas instabilidades no funcionamento. Se feito um reajuste eletrônico. Você coloca o equipamento lá, ele faz ele altera alguns parâmetros, reinicializa às vezes, e aí se faz um teste de rodagem que se chama fazer um novo aprendizado, e aí dá por ser ok já o funcionamento após esse teste. O veículo, então, foi testado na presença da autora e liberado após a aprovação? Você confirma? Foi feito o teste pela oficina e depois liberado a cliente, a proprietária. O veículo ele retornou um segundo momento. O senhor se recorda se
a cliente relatou os mesmos inconvenientes ou seria algo diverso da primeira passagem? Os mesmos em característico, não. Assim, são reclamações da falha de funcionamento, mas não com as mesmas palavras da primeira visita. O senhor saberia informar, por exemplo, citar ou mencionar algumas hipóteses que teriam ocasionado esse falhamento, que não relacionados a eventualmente um suposto vício no produto? É aquilo que eu te falei, às vezes a condição de utilização, o tipo de combustível que é utilizado, porque quando se há um defeito mais crítico, se há uma troca de uma peça, né? Quando é considerado um defeito até no próprio equipamento em si. E quando não, só se feita ajustes eletrônicos, falhas pelo funcionamento, pelo uso. O senhor recorda qual foi a última passagem do veículo pela concessionária e qual reclame foi realizado pela autora? Foi a questão do funcionamento, uma falha e amortecedores. Foi solucionado a última passagem? Não, porque já não era mais um serviço de garantia em específico, porque o amortecedor em si ele tem um limite, né? Porque é um item que se desgasta com o uso do veículo, e aí a montadora ela dá um limite para essa troca em garantia. E aí se é gerado um orçamento ao cliente. E para finalizar, com relação a essa questão do motor falhando, aceleração alta, esses outros problemas, não estou mencionando a questão de amortecedor e em bicos injetores. Com relação a essas luzes acendendo no painel da injeção, isso sim foi sanado, foi resolvido em garantia ou não? No período, sim. Você vê que a última passagem tem quase um ano depois, né? O senhor recorda qual foi a última passagem? O senhor não respondeu. A última passagem do veículo, qual ano foi? Que 2015. Por aí. O veículo não teve mais passagem depois? Não, pelo menos o meu registro nessa época. Satisfeito, excelência. A palavra advogado da autora. Qual era a sua função mesmo dentro da concessionária? O chefe de oficina. O senhor trabalhou no carro quando ele fez as entradas na oficina? Acompanhei. Acompanhou, né? Porque trabalha mesmo, é um mecânico, né? Mas o senhor supervisionava? Exatamente, acompanha o trabalho dele. Certo. Então, conforme o seu relato, no caso, o senhor confirma que todas as vezes que o carro adentrava, vocês faziam, no caso, um diagnóstico dos problemas apresentados, certo? E sempre esses problemas eram solucionados. É feito isso. Certo. Eu gostaria, então, que a partir dessa sua afirmação, como é que o senhor explica o documento 7, no qual a cliente ela envia justamente as queixas sobre os problemas que nós relatamos na inicial, e no caso aqui, o responsável por vocês, mais precisamente a Paula Flecha, ela precisamente disse que não apresentou nenhum inconveniente. Como é que o senhor explica essa situação? É porque, assim, às vezes, quando era nossa gerente, quando ele relata que não apresentou nenhum inconveniente, é relacionado à troca de peças, por exemplo. Só um ajuste eletrônico é algo bem simples hoje no concessionário. A senhora pode entrar com o veículo, eu passo o meu computador, em alguns minutos seu carro já está solucionado o inconveniente, dependendo do caso. Entendo. Entretanto, a funcionária específica, ela fala que nenhum inconveniente identificado pela cliente foi apresentado nessa elaboração técnica que o carro passa, no caso, com vocês, na oficina. Então, é aquilo que eu falei. O carro, quando ele entra, se passa um computador. E aí lá, se não tem assim, uma avariazinha específica, a gente pede um novo aprendizado, que a gente reconhece que foi alguma falha por algum agente. E aí se pede toda a inicialização dos componentes e se faz um novo teste de rodagem. Certo. E aí, se o carro funciona perfeitamente, não tem para eu dizer que o veículo apresentava defeitos. Ok. E, no caso, vocês não passam nenhum tipo de informação para essas pessoas que falam com o cliente com relação aos defeitos, por e-mail, por saque, telefone? Não tem esse contato entre oficina e pós-venda, atendimento ao cliente? Tem, existe. Certo. Assim, o carro vai para a oficina, depois a gente, quando finaliza, tem uma pessoa que é o recepcionista que recebe o carro dela, e aí é repassado para ele o que o veículo foi feito de diagnóstico,
ou de reparo. Ou que o senhor, quando tem um orçamento, repassa o orçamento a ele. Tá. Então, no caso, esse orçamento, esse diagnóstico aqui foi repassado por vocês da oficina para o cliente, certo? Uhum. Ok. Então, o senhor tem conhecimento se com os vícios que foram apresentados durante essas entradas, eles foram totalmente reparados? Pelo menos as visitas que o veículo foi ao concessionário saiu em perfeitas condições. Tá, então vocês confirmam que ele foi reparado. Mas sim, foi feito se passa a partir do momento que eu coloco um equipamento, é considerado como um trabalho. Sim, entendo. É porque como assim, talvez não tenha sido clara, eu queria saber só se os vícios que foram comunicados pela cliente por e-mail, por esse documento aqui, que eu não sei se o senhor tem conhecimento, que é um relatório de reclamação, os e-mails que ela mandou, que o senhor mesmo agora me confirmou que existe esse link entre concessionária, pós-venda, quem manda o e-mail, quem comunica ao cliente sobre os problemas, se eles foram devidamente reparados. Se o senhor quiser dar uma olhada, fique à vontade. Posso olhar aqui, doutor? Folhas 25 e em seguida. Entendi. Esse documento também do e-mail que eu estou lhe perguntando, se tem o link entre a oficina e o pós-venda. Ela manda vários vídeos em tempo real dos problemas apresentados. Estão todas aí as fotos. Aí só tá aí. Eu posso só fazer uma colocação aqui? Assim, aqui, ela tem imagens das luzes que acenderam no painel. Então, essa primeira luz aqui, onde você tem, tipo, como se fosse uma molinha, elas são relacionadas a qualquer falha no veículo, de um modo geral. Assim, a luz que indica uma falha diretamente no sistema de injeção eletrônica é essa daqui, ó, que é a segunda luz aqui embaixo, que ela já aparece em outras imagens bem lá à frente. Só me liga o número das folhas aí. 31. A primeira que ele se manifestou foi da página... Essa aqui, né, que você se manifestou? Aqui, né? Essa primeira. Não, acho que foi essa aqui. A primeira. A primeira é da página 28, certo? E a segunda então, é da página 31. Cada luz, cada lâmpada dessa, ela tem uma função em específico. Essa daqui, ela intervém para qualquer falha elétrica no veículo, de um modo geral. Então, a luz específica para injeção é essa aqui, ó, que é quando uma falha relacionada ao funcionamento do motor, que o papel dela é justamente direcionar ao proprietário que existe uma falha no sistema de emissões. Então, só tecnicamente. Assim. Então, o senhor está me atestando que quando essa luzinha liga no painel é que ele tem alguma falha no veículo com relação ao motor, é isso? Como eu lhe falei, por um combustível, qualquer coisa, isso é para indicar ao proprietário que ele leva a uma oficina. É só uma luz de alerta, né? Certo. Antigamente não se tinha isso nos veículos. Entendi. E com relação ao documento 6, página 35 a 38, o documento 7, que foi o que eu lhe questionei, que a cliente aqui relata todos os problemas de injeção, e bem aqui o responsável pela concessionária deixa claro que, a partir dos testes, nenhum inconveniente foi identificado, no caso, pela oficina, pelo setor responsável. Mas é aquilo que eu relatei, porque geralmente eles consideram como inconveniente mesmo um defeito, quando se há uma troca de peça ou algo dessa natureza. Só uma intervenção eletrônica é algo considerado como um defeito simples. Certo. Dentro da logística da mecânica hoje. Para encerrar, essa questão do diagnóstico... Para ordem, excelência, eu vou só apenas pedir que seja desconsiderada a indagação, bem como a resposta da testemunha acerca desse e-mail, porque não foi um e-mail endereçado a ele, bem como também não foi respondido por ele.
Então, nesse mas caso, ele não foi pode se posicionar direcionado à sobre... concessionária, então ele fica livre para É porque foi assinado uma outra pessoa. Ele não é obrigado a ter conhecimento desse e-mail, né? Não, Nem teria bem, como. mas ele também ele pode falar o que ele tiver conhecimento, ele pode falar livremente. Ele não está aqui restrito a determinadas respostas. Então. Ele pode dizer que não tem conhecimento, mas o que ele disser pode ser aproveitado. Para finalizar, Excelência, só para tirar qualquer, porventura, vamos dizer, complicação com relação ao e-mail, só gostaria que o senhor me confirmasse se existe esse link. Quando, no caso, um e-mail desse, que não, eu sei que não foi escrito pelo senhor, é encaminhado ao cliente, existe no caso, essa conexão entre a oficina e a pessoa que está mandando e-mail, vocês mandam um relatório para ser encaminhado ao cliente? Eu acho que se ela bota um conteúdo, ela pega informações com alguém, né? Que acompanhou o caso e tal. Então, o senhor está confirmando? De que você fala? Que, no caso, esse e-mail aqui, ele tem, no caso, um parecer técnico da oficina. A advogada está induzindo uma resposta. Tudo bem, veja só. O que ele respondeu, e eu entendi, eu quero que o senhor confirme que é isso mesmo. A senhora perguntou se, quando a cliente manda um e-mail para a concessionária, o funcionário ou o setor que responde, pega informações da área de oficina para responder. O senhor disse que sim, que deve ser dessa maneira. É para ser assim, né, a logística. É parecer assim a logística. Pronto, é só isso a Certo. resposta dele. Tem mais perguntas, Excelência? Ok, depoimento cerrado.